pessoal. Essa aula, a aula 11 do material de vocês, ela tem essa proposta de revisão só porque mais à frente ainda vão ter aulas que elas são importantes, mas essas aulas mais à frente é uma forma de aprofundar o que vocês já viram, que é, como eu falei, a questão das malhas, certo? É a questão de aplicar o que vocês já viram em malhas. Só porque antes de a gente chegar nesse ponto, é importante a gente revisar o que já foi visto para que fique mais fácil quando chegar naquela situação. Então, dessa aula, a aula 11, eu escolhi algumas questões para colocar nessa primeira parte, para a gente resolver com uma forma de revisar os conteúdos. A primeira questão que eu trouxe é essa, certo? É dos exercícios propostos, a primeira questão. E aqui eu trouxe uma ilustração dos itens. A questão nos diz o seguinte: pilhas de lanterna estão associadas por fios metálicos segundo os arranjos. E ele dá os arranjos. Ligando-se resistores entre os pontos terminais livres, ou seja, as pontas, pode-se afirmar que as pilhas estão eletricamente em. Basicamente, ele só quer que a gente diga o que é que está em série e o que é que está em paralelo. Pois bem, uma dicasinha para vocês para verificarem o que está em série e o que está em paralelo. Vocês devem considerar as duas extremidades do circuito, os terminais, como ele chama, que aqui seria esses, aqui seria esses, aqui seria esses, aqui seria esses e aqui seria esses, certo? As pontas livres que continuam com o circuito. E a partir daquele ponto, você vai seguindo o fio, certo? Se você não encontrar nenhuma ramificação entre dois componentes, quer dizer que aqueles dois componentes estão em série. Se por acaso tiver uma ramificação e você encontrar os componentes, aqueles componentes estão em paralelo porque houve ramificação. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês forem deixar se levar pelo nome, vamos analisar a primeira situação. Nessa primeira situação, essas três pilhas elas estão bem do lado um do outro. Então, isso aqui já foi proposital para o aluno pensar que essa associação é em paralelo. Mas se vocês analisarem pelos fios, esses fios, se você percorrer o circuito, todos eles, todas as três pilhas, elas estão no mesmo circuito. Então, isso aqui é uma associação em série. Eu vou botar um S de associação em série. Outra coisa que é interessante vocês observarem aqui nessa situação se você adotar um sentido da corrente, vamos adotar esse sentido. Se fosse esse sentido da corrente, certo? Nessa primeira pilha, lembrando que essa pontinha maior da pilha ela representa o polo positivo, certo? O polo de potencial positivo. Então, nessa pilha, se essa barrinha está para cima, então aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo, certo? Aqui é positivo, aqui é negativo. Fiquem atentos a isso. Então, vamos lá. Se eu adoto esse sentido da corrente, quando eu passar por essa pilha, a corrente vai estar saindo do positivo, certo? E vai estar entrando no negativo. Ou seja, ele vai se comportar como gerador. Por outro lado, quando ela chegasse nessa outra pilha, ela estaria saindo do negativo e chegando no positivo. Ou seja, essa outra pilha estaria se comportando como receptor, não como gerador. E quando a gente chegasse nessa terceira pilha, ia sair do positivo e entrar no negativo, ou seja, ia ser gerador. Então, nesse tipo de associação, você ia ter que ficar atento a isso. As DDPs das pilhas elas não iriam se somar. Na verdade, esse tipo de associação ia ser como se funcionasse só uma pilha. Por quê? Porque se você considerar que essas três pilhas são iguais, essas duas estão gerando e essa está recebendo. Então, você ia ter um saldo de uma pilha só. Duas que geram menos uma que está recebendo um saldo de uma pilha. Então, isso aqui não seria uma associação vantajosa. Para que você associaria três pilhas para ter a vantagem só de uma? Né? Sem ter perda de resistência? Porque lembrando que a associação em paralelo, a resistência ela fica diminuída. Em série, não. Então, seria uma associação que não faria muito sentido.
Vamos para a segunda situação. Essa segunda situação, ela é bem similar à primeira, certo? Se vocês percorrerem o fio pelos terminais, vocês vão perceber que só existe um fio pegando todas as pilhas, ou seja, é uma associação também em série, certo? É uma associação em série. E nesse caso, se vocês percorrerem nesse sentido a corrente, você chega primeiro no positivo e sai do negativo, seria um receptor, certo? Aí o fio desce e chegando no segundo, ia ser chegando também no positivo e saindo do negativo, outro receptor. Aí o fio desce, chegando no terceiro, da mesma forma, chega no positivo, sai do negativo, outro receptor. Fica atento aqui uma coisa, se essa associação tiver somente ela ligada aos resistores no circuito, isso que eu acabei de falar não pode acontecer. Por quê? Porque não tem nenhum outro dispositivo que gere tensão. Então, obrigatoriamente, isso tem que funcionar como gerador e não como receptor. Porque lembre, receptor ele recebe. Se não tem nenhum outro gerador, só eles não podem ser receptor, porque não tem nada para eles receberem. Então, nesse tipo de associação, vocês fiquem atentos que se for só elas, a corrente não é nesse sentido. A corrente é no outro sentido. E aí fica totalmente mais claro. Por quê? Porque quando a corrente passar por cada uma dessas pilhas, ela vai sair do positivo e vai chegar no negativo. Ou seja, cada uma delas vai funcionar como um gerador, o que torna mais plausível. Vamos para essa terceira. Pronto, nessa terceira situação, você percebe que os fios vêm dos terminais livres e bem aqui nesses pontos, já ocorre uma ramificação. Desce 2 fios para cá e 2 fios continuam. Aqui a gente tem outra ramificação. Desce 2 fios e os outros continuam. Essa associação é uma associação em paralelo. Basicamente isso que vocês têm que se lembrar é que nesse tipo de associação, como tem as ramificações, as correntes elas se dividem, certo? Então para cada um deles você vai ter uma corrente. Se todos forem iguais, você pode ter certeza que a corrente que percorre cada um deles é a mesma, porque não tem variação de resistência interna, não vai ter variação de DDP, certo? Nessa situação 4, você tem praticamente a mesma situação da 3. A única coisa que ocorre é que você aumentou esses fios, certo? Aumentou o comprimento deles e mudou o formato deles. Mas continuam as mesmas ramificações dos mesmos pontos praticamente, certo? Só muda isso. Então é uma associação em paralelo também, certo? Aliás, é a mesma associação dessa terceira associação, só muda a posição dos fios. E a posição dos fios ela não vai alterar as condições de circuito. O que vai alterar vai ser a posição dos geradores em relação aos fios. Outra coisa que, antes da gente ir para essa quinta, ou a gente pode ir logo para essa quinta, vamos lá. Essa quinta você percebe que não tem nenhuma ramificação, certo? Então é uma associação em série. Perceba que a corrente, o sentido dela seria esse, certo? Saindo do positivo e entrando no negativo cada um dos geradores. Aí cada uma dessas pilhas iriam se comportar como gerador. E outra coisa que eu tenho para falar aqui, também nesse intuito de revisão, de novo da associação de geradores em série em paralelo. Bem, quando você tem geradores associados em série, a força eletromotriz de cada gerador, ela se soma no gerador equivalente, certo? Se eu disser que essa pilha tem 1,5 volt, se essa pilha tem 1,5 volt e essa pilha tem 1,5 volt, quando eu associo elas em paralelo, 1,5 volt mais 1,5 volt mais 1,5 volt vai dar 4,5 volts, ou 4,5 volts, né? Então a DDP entre os terminais vai ser 4,5 volts. Vantagem é essa, a DDP se aumenta. Desvantagem, se eu disser que essa pilha ela tem, sei lá, 10 ohms de resistência interna, essa pilha tem 10 ohms de resistência interna e essa pilha tem 10 ohms de resistência interna, as resistências também estão em série. Então o gerador equivalente ele vai ter 30 ohms de resistência interna, então a resistência interna é bem maior. E o que implica a resistência interna bem maior? A resistência interna, lembre que ela vai consumir uma tensão que não é jogada para o circuito. Então acaba
aumentando o desgaste do aparelho. O aparelho dura menos e desperdiça mais energia com uma coisa que não vai ser utilizada. Já na associação em paralelo, o que é que vocês têm em mente? As situações que são trazidas de associação em paralelo, todos os geradores são iguais, certo? Por que isso ocorre? Porque seria uma situação um pouco mais complicada caso tivesse um DDP diferente. Mas daria para resolver usando malhas que vocês vão ver mais à frente numa outra aula. Por enquanto, saibam disso. Com todos os geradores iguais, certo? A DDP equivalente é a mesma DDP de cada um individual. Ou seja, se aqui é 1,5 V, 1,5 V, 1,5 V, entre os terminais também vai ser 1,5 V. Aí você me pergunta, qual seria a vantagem disso se a DDP não muda? Percebam que as resistências internas elas estão em paralelo. Se as resistências internas estão em paralelo, elas vão ficar reduzidas. Por exemplo, se aqui fosse 30 ohms, 30 ohms e 30 ohms, três resistências de 30 ohms em paralelo, a gente ia ter uma resistência equivalente de 10 ohms. Perceba que caiu bastante. Se caiu, aumenta a durabilidade da associação em comparação com uma pilha individual. A vantagem seria basicamente essa. Então, pelo que a questão nos pede, o gabarito dela seria o item B, certo? Dizendo que 3 e 4 estão em paralelo, realmente só são essas que estão em paralelo. E a gente vai agora para a próxima questão. Próxima questão é a questão 2, certo? Imediatamente seguindo essa questão que a gente fez agora. A questão 2 também dos exercícios propostos. E essa questão, ela nos traz 3 itens e pede para a gente julgá-los. Pronto. O texto introdutório da questão, ele nos traz o seguinte. Em certo aparelho elétrico, encontra-se a seguinte indicação: 1.800 calorias por minuto. A respeito dessa afirmação, são feitas as 3 afirmativas. Vamos lá. Ele nos fala que o aparelho ele tem 1.800 calorias por minuto. Além disso, lá abaixo ele nos diz que 1 caloria equivale a 4 joules. Então eu vou colocar aqui também. 1 caloria equivale a 4 joules. Pronto. O que é que vocês têm que perceber daqui? Primeiro, essa unidade, calorias por minuto, parece um pouco estranha, certo? Mas vamos tentar raciocinar. Caloria é unidade de energia, certo? E minuto é unidade de tempo. O que é que vocês conhecem que é energia por tempo? Potência. Potência é energia por tempo. Então, embora não pareça, isso aqui é a potência do aparelho. Só porque ela não está sendo fornecida em watts. Ela não está sendo fornecida em unidade do SI, certo? Mas, voltando, essa caloria, a dimensão, falando lá um pouco da parte de análise dimensional, a dimensão dela é energia. Joule, a dimensão também é energia, mas são unidades diferentes para medir a mesma dimensão. Vocês têm que partir do princípio que as unidades são só uma forma de estabelecer parâmetros para comparar valores. Mas as dimensões elas são os aspectos puros, vamos dizer assim. Energia é energia em qualquer lugar. Agora, o que você vai usar para medir quanto de energia tem, aí são as unidades, certo? Então, vamos tentar transformar logo esse 1.800 para unidades do SI. De que forma eu poderia fazer isso? Eu vou ter 1.800 calorias, certo? E eu sei que 1 caloria vale 4 joules. Eu posso muito bem fazer uma regra de 3 simples. Eu coloco 1 caloria para 4 joules, 1.800 calorias para X. E eu vou ter que X, presta atenção que caloria com caloria eu posso cortar essas unidades, a unidade final vai ser joules, certo? Eu vou ter que X é igual a 4 vezes 1.800
Joule. Eu poderia fazer essa multiplicação, mas vamos pensar de uma forma diferente. Como eu sempre digo, em vestibular, você vai precisar de tempo. Se eu ainda não acabei as operações que eu vou fazer, eu não vou perder tempo multiplicando isso, eu vou deixar para ver se mais na frente eu tenho alguma forma de cancelar isso. Aí eu não preciso fazer a conta. Vamos lá. Aqui é caloria por minuto, certo? Watt é joule, eu já encontrei, por segundo. Então, para eu transformar esse minuto por segundo, é só eu trocar. 1 minuto vale 60 segundos. Então, eu tenho que isso aqui equivale a 4 vezes 1.800 joule por 60 segundos, certo? Aqui perceba que já apareceu joule por segundo, que equivale ao watt, certo? E agora a gente vai para essa operação. Como eu tinha falado anteriormente, agora sim a gente vai poder cancelar. Perceba que esse 1.800 tem um zero no final e esse 60 tem um zero no final. Eu já posso cortar 0 com 0. 180 dividido por 6. 18 dividido por 6 dá 3. Só porque o 180 tem um zero, então eu boto o zero na frente. 180 dividido por 6 vai dar 30. Certo? Sobrou só o 30 aqui em cima. E 4 vezes 30, eu vou ter 120 watts. Certo? Essa é a potência do aparelho. Vocês podem achar estranho eu ter feito isso, mas é porque justamente uma desses itens, ele pede esse aspecto. Então eu já fui logo explorando o que vocês têm que fazer para que a gente vá para os itens já tendo encontrado quase tudo. O primeiro item, ele nos diz que a indicação mostra a força eletromotriz do aparelho. Falso. A indicação nos mostra a potência do aparelho. Força eletromotriz seria dada em volts, certo? Sempre fique atento a isso. E se vocês lembrarem, vocês podem pensar o seguinte: lá em eletrostática vocês viram que trabalho é a carga vezes a DDP, certo? Ou seja, a DDP é o trabalho dividido pela carga. Se trabalho a energia é dada em joule e carga é coulomb, então a DDP é dada em joule por coulomb. Ou então você simplesmente memoriza, mas deduzir a partir de fórmulas que você já conhece acaba se tornando mais fácil. Então, se fosse joule por coulomb ou simplesmente volt, aí seria força eletromotriz. Aqui não, aqui é energia por tempo. Se é energia por tempo, é potência. Falso. Item 2. A indicação corresponde a uma potência de 120 watts. 120 watts, o valor que a gente encontrou. Verdadeiro. Item 3. A indicação sugere que a corrente elétrica que circula na resistência interna do aparelho é de 15 amperes quando ligado a um DDP de 120 volts. Ora, vocês têm que se lembrar dessa fórmula aqui. P igual a I vezes U, certo? Se por acaso a gente tiver uma DDP de 120 volts, considerando a potência de 120 watts, a gente vai ter 120 watts igual a corrente vezes a DDP 120 volts. Quando eu passar de 120 dividindo, a gente vai encontrar que a corrente é 1 ampere. E não 15 como ele falou. Então esse item é um item falso. O gabarito dessa questão seria o item D, certo? Dizendo que os itens 1 e 3 estão incorretos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que além dessa fórmula P igual a I vezes U, vocês têm que lembrar que existe a fórmula U igual a RI, certo? Até aqui tudo bem, existem essas duas fórmulas. A partir delas a gente pode obter outras duas. Em que sentido? Eu sei que U é igual a RI. Se eu substituir esse U aqui, eu vou ter que P igual a I vezes RI. Se eu juntar I com I, dá I ao quadrado. Então P igual a RI ao quadrado, certo? E a outra seria da seguinte forma.
Se eu passar esse R dividindo, eu sei que I igual a U sobre R. Se eu substituir aqui, fica U sobre R vezes U. Então, P igual a U ao quadrado sobre R. Sai essas duas fórmulas. P igual a R ao quadrado, P igual a U ao quadrado sobre R. Quando é que você vai usar essas fórmulas? Depende da questão. Se você estiver na situação em que a DDP não muda, você pode usar muito bem a fórmula P igual a U ao quadrado sobre R. Por quê? Porque nessa fórmula, você se livrou da DDP. Então, você vai estar comparando o que acontece com a potência em função da resistência, certo? Aí vai facilitar, porque você não vai mexer com o DDP. Ou com corrente também. Então, depende da situação que você está analisando. Outra questão que eu trouxe para vocês, também é exercício proposto, mas é mais uma das últimas, certo? Ela trabalha também esse aspecto de circuito, mas ela nos traz um circuito com uma chave. A questão é a sexta questão também dos exercícios propostos. Questão 6. O que a questão nos diz? Ela nos diz que 3 lâmpadas são alimentadas por uma bateria ideal, conforme mostra a figura que eu vou desenhar, e elas estão acesas. Aí ele quer o que acontece quando a chave S é fechada. Certo? A situação que ele nos dá é a seguinte. Você tem uma DDP. Bem aqui você vai ter L1. Eu estou representando a lâmpada com símbolo de resistência, porque nas questões você vai trabalhar a lâmpada como um resistor, certo? Aqui eu vou ter outra lâmpada. Essa lâmpada é L1. Essa lâmpada é L2. Essa força eletromotriz é E. Bem aqui eu vou ter essa parte do circuito e aqui eu tenho a chave. E aqui eu tenho L3. Ele quer saber o que ocorre quando a gente fechar essa chave. Vamos analisar o que está acontecendo nesse circuito. Esse gerador de tensão aqui, ele vai estar jogando uma corrente para o circuito, certo? Ele vai estar emitindo, promovendo uma DDP, que vai promover o deslocamento de cargas, que promove a corrente. E a corrente, ela vai nesse sentido, certo? A corrente vem, chega nesse ponto, tem uma lâmpada aqui, certo? Ela vai se ramificar. Chega nesse ponto, ela não vai se ramificar porque o circuito aqui está aberto. Então não vai ter passagem de corrente aqui. Então para cá a corrente não passa. É como se isso aqui nem existisse, certo? Nessa primeira situação é como se esse trecho central nem existisse. A corrente continua direta e passa para cá. E aqui ela se junta com essa que se ramificou e volta a ser o que era antes, certo? Se ramifica e aqui volta a ser o que era antes. Pois bem, vamos lá. Aí, por acaso, esse trecho é fechado. A chave é fechada. Vamos lá, o que é que ocorre agora? A corrente, ela vai vir, certo? Chega aqui, ela vai descer. Ela vai continuar para frente. Vamos lá. Se a corrente, ela continuar para frente, quando chegar aqui, ela vai encontrar esse caminho, certo? Esse caminho, ele não tem nenhuma resistência. Opa, se eu promovo um caminho que não tem nenhuma resistência, eu estou gerando um curto-circuito. Basta vocês pensarem a corrente elétrica como uma corrente de água. Em que sentido? Ela tende a contornar obstáculos. Se tiver um caminho mais fácil, ela vai pelo caminho mais fácil. Então, na verdade, que eu tinha falado que a corrente vem para cá, a corrente não vem para cá. Por quê? Porque a corrente que chega aqui, a partir desse ponto, ela teria esses 3 caminhos, certo? Passando por L2, passando por L3 e passando por esse caminho sem nada. Acaba que a corrente, como tem esse caminho sem nada, ela vai passar todinha por esse caminho sem nada, ela vai driblar as resistências. Então, na verdade, não vai ter corrente passando por L2, não vai ter corrente passando por L3. Esse fio aqui é um fio de curto-circuito, certo? Assim, por definição, não seria bem um curto-circuito, porque um curto-circuito seria um fio ligado justamente nas extremidades do gerador. Mas, para esse caso, a gente pode dizer, sim, para ficar mais fácil a compreensão. Está gerando um curto-circuito entre essas duas lâmpadas.
Ou seja, não vai passar corrente por elas, vai passar corrente por aqui. Então, e L1 não. Esse fio ele não está facilitando para L1. Então L1 vai passar corrente. Então o gabarito que traz isso é o item C. Ele diz que L1 permanece acesa e L2 e L3 permanecem apagados. Novamente, se por acaso esse fio tivesse sido ligado bem aqui, daqui para cá, aí ele estaria facilitando até para L1. Ou seja, a corrente não ia passar nem por L1. Certo? Porque a corrente sempre tende a ir pelo caminho mais fácil. Pense nisso. Ela vai, quando ela chega aqui, ela pode descer para cá, ou então ela vem para cá. Quando ela chega aqui, ela pode vir para cá, ou então vir para cá. Opa, esse caminho aqui, dá certinho a corrente passar por ela, sem ter que passar por nenhuma resistência. Então pode ter certeza que o caminho da corrente vai ser esse, vai ter gerado um curto-circuito. Algumas definições mais teóricas para curto-circuito, que você tem que ter em mente, é que por que o curto-circuito tem aquela ideia de fogo, ideia de ser algo perigoso. Por quê? Se vocês pararem para raciocinar, como não tem nenhuma resistência, lembrando que a corrente é como se fosse uma passagem de água, a corrente que passa por esse fio é enorme, porque não tem nenhuma resistência, não tem nada para dificultar a passagem de corrente. Aí, numa situação real, esse fio ele iria superaquecer, certo? Iria chegar a uma temperatura muito alta, por causa do efeito Joule. Lembre que os elétrons que estão passando ali pelo fio, eles estão extremamente agitados, eles estão colidindo entre si, colidindo entre as paredes do material, no caso se for um material metálico, entre o retículo cristalino, né, lá da química. E tudo isso faz com que essa energia cinética dos elétrons, porque assim, a DDP promove o potencial, o elétron armazena essa energia potencial e converte em cinética para se deslocar, e aí vai promover a corrente, certo? Essa energia cinética, com as colisões, ele vai perdendo energia cinética na forma de energia térmica. Aí você tem o efeito Joule, por isso que aquece, por causa das colisões que dissipa na forma de energia térmica. Então é por isso que o curto-circuito ele tem essa questão do risco. E aí que entram os aparelhos de proteção de circuito, como os fusíveis e os disjuntores. Os fusíveis seria um fio que ele é do material que ele entra em fusão, aí quando chega uma corrente que atinge uma temperatura ele derrete e abre o circuito, e o disjuntor ele desliga quando passa uma corrente muito alta. Então basicamente essas foram as 3 questões de hoje, a primeira parte da aula de revisão, e eu espero que vocês tenham gostado.